Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Queridos, espero que esse devocional nessa manhã aqueça o seu coração como aqueceu o meu coração. Que Deus abençoe seu dia. Nessa manhã, eu represento aqui o presbítero Adalberto, que fez esse devocional, e eu estou aqui usando as suas palavras, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Abra comigo, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 9. Marcos 14, versículo 3 ao versículo 9. Esse é um texto bem conhecido. Jesus está em Betânia, ok? Diz assim o texto, Marcos capítulo 14, versículo 3 e 9. Acompanhem comigo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. E ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. E eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse, deixe essa mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. E ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Versículo 9 diz, e eu afirmo a vocês que isto é verdade, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho foi anunciado, será contado o que ele fez, e ela será lembrada. Olha que texto maravilhoso. Eu quero colocar aqui um hino que o Adalberto sugeriu, que ele vai comentar no seu devocional, e depois vou colocar um pedaço e depois eu coloco até o final, ok? Preste atenção nessas letras. Que música linda, né, meus irmãos? E o texto dessa música diz assim, se você prestou atenção, nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde o dia de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Teu clamor, Deus, ouviu e o resgate foi ser feliz. Ó, se então feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ó, se então feliz. Que palavras maravilhosas, né? Essas palavras descrevem nessa letra, ela praticamente relata os dias em que muitos estão vivendo hoje, muitos de nós estamos vivendo, com toda essa pandemia e as dificuldades que essa pandemia impõe a nós, em muitas pessoas, tais como a miséria, a pobreza, o pânico, a dificuldade financeira, o desemprego, a desesperança, o medo e assim por diante, né? Não se pode desprezar, queridos irmãos, o medo e nem tampouco as preocupações que naturalmente nos aflige. Nós, como seres humanos, sentimos
E mesmo assim, ainda há uma esperança, diz o texto, né? E essa esperança é Jesus. Também não se pode deixar de lado aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Nós podemos ver as maravilhas do Senhor, né? Vivemos dias como nunca havíamos visto antes. Mas como será que podemos esperar para um futuro quando as próprias profecias divinas dizem, né, haverá dias em que os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão, né? Mas então, o que esse texto de Marcos tem a ver com esses dias? O que ele pode trazer de ensinamento aos nossos corações nessa manhã? Se você ler um pouquinho antes esse texto de Marcos, nós veremos que os principais líderes daquele tempo estavam tramando como assassinar o Senhor Jesus e não causar um alvoroço com o povo. Estavam com medo do povo, mas eles queriam muito assassinar o Senhor Jesus. Mas entre um episódio e outro, o Senhor Jesus então entra na casa de um leproso e encontra lá uma mulher. E esta, por sua vez, derrama um vidro de perfume raro. E por ser raríssimo, custava muito dinheiro. E não é à toa, quando ela derramou aquele bálsamo, ela ungiu Jesus com aquele perfume caro, houve muita indignação. E por conta disso, também muitos questionamentos, né? Sobre aquela mulher. Poderíamos traduzir os questionamentos daqueles homens, né? Por que você vendeu esse dinheiro, usou esse dinheiro para dar para os pobres? Poderíamos traduzir assim para os dias de hoje, né? Alguém falando assim com a gente, olha, diante de tantas dificuldades, tanta fome, tanta miséria, não poderia eu gastar o meu dinheiro, ou melhor, o meu escasso dinheiro em coisas mais importantes do que contribuir para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado através desse dinheiro? As pessoas, né, é mais ou menos isso, né? Mas assim o Senhor Jesus, nos dias de hoje, ele fala aos nossos corações, e trazendo uma hermenêutica, nós podemos dizer que aqueles homens queriam assassinar o Senhor Jesus. E assassinar o Senhor Jesus nos dias de hoje, meus irmãos, é fazer com que a sua palavra não alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Assassinar o Senhor Jesus nos dias de hoje é fechar a boca dos missionários, não mantendo o seu ministério com os nossos recursos. Assassinar o Senhor Jesus hoje é fechar as igrejas que não conseguem viver financeiramente, sobreviver financeiramente com as contribuições dos irmãos, né? Assassinar o Senhor Jesus hoje é calar a boca do cristão que vive em dificuldade financeira e não consegue pagar suas contas por conta do desemprego, e perder o emprego talvez é uma coisa, mas perder a esperança jamais. E esses irmãos perderam o desemprego, mas têm esperança, e Deus usa-nos para lhe trazer a essa esperança. Assassinar o Senhor Jesus, meus irmãos, também pode ser não olhar para aqueles que necessitam do pão e não ajudar com o nosso pão de cada dia. Assassinar o Senhor Jesus é desprezar o lamento daquele que clama por justiça, sendo que a justiça do Senhor pode estar na nossa boca e até no nosso viver. Assassinar o Senhor Jesus é estabelecer o caos para que as pessoas vivam em constante medos, sem direção, enquanto nós sabemos que Jesus é o caminho. Pode ter certeza, meus irmãos, que essa é a missão do inimigo: trazer desalento, desorientação, trazer desesperança. Agora, em contrapartida, ungir o Senhor Jesus naquele momento significava glorificar a Deus pelo que ele havia de vir e fazer. Aquela mulher usou os seus recursos, foi a forma que ela encontrou, meus irmãos, de glorificar a Deus diante das atrocidades do momento, ainda que ela viria, ainda que aquilo que haveria de acontecer com Jesus já estava proferido, mas ela encontrou uma forma de glorificar a Deus naquele momento. Ela acreditou que o seu dinheiro estaria fazendo bem ao seu coração, e foi a forma que ela encontrou para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas até o presente momento. Entender que a glória está por vir, meus irmãos, é muito maior do que as dores que estamos sentindo. Faz parte da fé que nós professamos, né? Deus
tem algo muito mais para nós. Viver na esperança das promessas divinas faz parte do cristão que anda em meio às dificuldades, mas ainda enxerga o seu poder, enxerga que o seu dever é levar a esperança aos aflitos, que enxerga que a sua postura é ter uma palavra de conforto, até de uma ajuda financeira, de alimentos e principalmente de oração. Então, quando vemos o quadro, né, geral ao qual estamos inseridos, nós precisamos fazer uma pergunta: qual tipo de perfume devo comprar e oferecer a Deus diante dessa situação? Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, eu quero encerrar com esse texto, diz: porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ok? Que Deus abençoe você. Eu vou colocar aqui agora o finalzinho do hino, que você possa ouvi-lo e vamos orar também. Ok? Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser como essa mulher e derramar, Deus, aquilo que nós temos de mais precioso sobre Ti, para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus, servos do Senhor nessa manhã. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre a sua igreja, sobre nossos irmãos da IPI Cidade Jardim e sobre todos aqueles que ouvirão esse devocional. Agradeço pela vida do Alberto, Deus, que o escreveu. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz de Deus seja sobre você. Amém.